Bom, falar então um pouquinho agora do outro lado, da solução. Se não a solução, a intenção de ajudar, o que é muito importante. A gente ouve governo federal que não quer conversar com o governo estadual, porque o governo federal é de um partido e o governo estadual é de outro partido. Essas miudezas, essas coisas rasteiras que não levam a lugar nenhum, já pensando na eleição do ano que vem, porque é isso. Não se iluda não, hein? Não se iluda não. Estamos sofrendo com as perdas na Bahia, mas tem muita gente fazendo conta do quanto isso vai representar de votos ano que vem. Não é o caso, claramente, felizmente, do nosso convidado de agora, o Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, a Central Única das Favelas, que, aliás, eu queria te cumprimentar pelo trabalho que vocês fazem já há tanto tempo, de forma tranquila, serena, muitas vezes sem o destaque que esse trabalho mereceria. A gente vai descobrindo aos poucos, né? Porque os gestos positivos, às vezes, não são alardeados. Isso faz parte de quem faz o bem mesmo. As pessoas que fazem o bem não estão preocupadas em aparecer. Mas o trabalho do Preto Zezé e da CUFA acabou ganhando mais destaque ao longo dos últimos meses, felizmente por uma parceria que a Band fez com a CUFA e que é retomada agora para atender os brasileiros da Bahia. Preto Zezé, um prazer ter você aqui conosco, um bom dia para você. Opa, bom dia a todos os ouvintes aí da Band. Eu acho que você foi em pontos fundamentais desse processo, primeiro de um problema estrutural muito grave, que é das pessoas estarem onde elas não deveriam estar. Então, quando a gente fala de acontecimento natural, de catástrofe, a gente fala de problemas que são previsíveis, e aí está claro que é uma discussão central sobre o direito à cidade e à moradia segura para a maioria para todos os cidadãos, na verdade, né? Porque essas enchentes não acontecem nas mansões, nos palácios, nos condomínios de luxo, elas acontecem sempre no mesmo lugar, onde tem gente pobre, gente negra, trabalhadores, pessoas que na verdade carregam essa cidade segura literalmente nas costas, e que agora elas vivem, né, nesse naufrágio sem nenhuma boia, perdendo sua casa, seu sonho e seus pertences. A outra coisa importante que você falou para mim, que é muito boa também, e que a gente está tentando pontuar isso, é que agora as diferenças ideológicas, político-partidárias, as concorrências entre as empresas, ou emissoras de TV, ou grupos, qualquer diferença que nós tenhamos agora, elas ficam para depois sai na porrada, depois debate, depois discute. Agora temos uma questão emergencial, porque não estamos falando da Bahia, não estamos falando do Brasil. São cidadãos, homens e mulheres brasileiros, que contribuem com o seu trabalho, que produzem riqueza, que dão a vida, que dão um duro para criar seus filhos, que agora precisam de todos nós. E por último, eu fico feliz de ter a Band novamente numa parceria. Eu acho que é também um novo paradigma, que é da responsabilidade social de veículos de comunicação do tamanho da envergadura da Band. Estava falando isso com o Datena ontem, o alcance que tem em todas as classes sociais para levar um debate, na verdade, da solidariedade, não como um evento, não como um marketing, mas como um movimento permanente de enfrentamento à desigualdade e de ajudar quem mais precisa. É isso, esse programa, essa campanha Band Abraça Bahia foi lançado oficialmente ontem à tarde, durante o Brasil Urgente, na tela da Band, o Brasil Urgente comandado pelo José Luiz Datena. A gente transmitiu, inclusive, direto aqui na Rádio Bandeirantes, a conversa que você teve, explicando como é que vai ser esse processo. A gente vai retomar já, vou pedir para você detalhar como é que as pessoas ajudam, como é que vai ser feita essa coleta de recursos, enfim, tudo direitinho para as pessoas que estão interessadas. Mas você destacou, e é importante mesmo, o Datenão, ele vem capitaneando, comandando esse tipo de trabalho. Não é a primeira vez. Os resultados foram tão positivos. É lógico que a gente não tem a pretensão aqui de resolver um problema que é de décadas, né? É o que você falou, é um problema momentâneo agora de aplacar a dor das pessoas que perderam quase tudo. Mas antes de falar dessa campanha de agora, Preto Zezé, eu queria que você falasse das recentes que foram feitas pela CUFA e pela Band também, dos resultados que vocês... Porque a gente não sabe, a gente começa um projeto desse, né, uma campanha dessa, sem saber muito bem o efeito que ela vai ter. Porque você depende de você conseguir cativar as pessoas, né? A gente está aqui para tentar cativar as pessoas que estão ouvindo a gente, que percebam a importância, a gravidade da situação e principalmente que o que for doado aqui vai chegar ao seu destino. Aqui o trabalho é
sério. Então eu queria que você falasse um pouco das experiências anteriores que vocês tiveram, vocês CUFA com a Band em outras situações limites como essa de agora, Preto Zezé. Primeiro, a gente citar quem é os envolvidos, né? Quem são os envolvidos nesse processo. É a CUFA, que tem apoio da Frente Nacional Antirracista, que é uma rede de organizações que trabalham com a questão étnico-racial na perspectiva de enfrentamento à desigualdade, sociais e econômicas, do ponto de vista do enfrentamento ao racismo, né? Presente no estado, em todos os estados do Brasil, organizações históricas como o Negro, Educafro, MNU do Rio de Janeiro, né, e outras mais, que estão dentro dessa articulação junto com a CUFA. E a Band, que é esse veículo de comunicação que ajuda a garantir, primeiro, a mobilização, que é importante. Segundo, com a sua reputação, ela agrega muitos atores. A gente teve ontem o depoimento da Ivete Sangalo, de artistas, né, Daniela Mercury, Léo Santana, Márcio Vitor e tantos outros nomes que estão se somando e vão engrossando esse caldo no decorrer da campanha. E, por último, é que as pessoas podem acompanhar desde onde entra o recurso até onde sai. Você tem o QR Code na tela que você pode fazer a doação, mas você pode também pelo Pix, que também está dentro das redes sociais, tanto da Band quanto da CUFA e das suas redes, e você pode fazer a sua doação. E acredite, pode entrar no nosso site Mãe da Favela, que você vai ter lá todo o controle, quem recebeu, quanto entrou, quanto saiu, no que isso se transformou. Nesse primeiro momento, nós estamos centrando em comida. Mas daqui a um médio prazo, nós vamos ter que centrar em colchões, em material de higiene e limpeza, em reforma de algumas habitações que não tiverem com sua estrutura, né, comprometida. Ou seja, tem todo um processo aí, porque são milhares de pessoas que vão ficar literalmente sem nada. E a gente não pode deixar ninguém para trás. É exatamente isso. A gente começa esse programa agora, essa campanha agora, né, Preto Zezé? E é uma campanha que terá etapas, né? Ela não tem um prazo para terminar, até porque nós já ouvimos aqui o governador falando que é uma tragédia sem precedentes, que não há previsão de quando a situação vai estar minimamente controlada ou bem conduzida, a chuva continua, os relatos que chegam da Bahia são ainda assustadores. Quer dizer, é uma campanha que vai ter várias etapas e que não tem prazo para terminar por enquanto, né, Preto Zezé? Não tem prazo, até porque as chuvas continuam. A gente ainda não tem um cálculo real, até porque, só para você ter ideia, antes de ontem não dava para chegar nem por terra, porque não tinha estrada, nem por alto, porque as condições do clima não permitiam, né? Não tinha visibilidade, era muita chuva, e nem pela água, porque ninguém sabe o que está acontecendo ali debaixo, aí está vendo a água por cima, ninguém sabe o que tem embaixo. Então tem pessoas que estão literalmente sem acesso, e nem se tem ainda calculado, até porque só vamos calcular isso quando a água baixar, o tamanho do prejuízo dessa tragédia. Agora, conta pra gente quais foram as campanhas recentes das quais a CUFA participou, outras entidades participaram também, com apoio da Band, e não só da Band, mas quais foram as campanhas recentes que a CUFA abraçou e que trouxeram resultados positivos, Preto Zezé? A gente teve a campanha mais recentemente, né, da Band contra a Fome, né, que foi uma campanha com a CUFA, gerando falcões. E a gente teve aí quase 200 milhões em arrecadação de alimentos, e foi uma coisa que ajudou muito a reduzir os impactos, os danos sociais causados pela pandemia, principalmente na economia e na segurança alimentar das pessoas, né? E foi assim uma adesão gigantesca de gente de tudo que era lugar, né? Então isso é muito importante, porque a gente pode, nesse momento, juntar a expertise, a reputação e a potência que cada rede tem, seja a Band na sua rede de comunicação, seja a CUFA organizada em mais de 5 mil favelas e fazendo esse trabalho já há mais de 2 anos durante a pandemia, e mostrar que é possível juntar inteligências e forças no Brasil para produzir uma sociedade melhor. É isso, a gente está conversando com o Preto Zezé, que é o presidente nacional da CUFA, que é a Central Única das Favelas, parceria já consagrada e que vai se manter por muito tempo para nossa satisfação. Quer dizer, é uma satisfação, né, Preto Zezé, ter essa parceria, reunir pessoas de bem, pessoas que querem ajudar, mas em certa medida essa junção de forças, ela mostra uma fragilidade, né? Ela mostra uma fragilidade como as autoridades competentes, como as forças institucionais que deveriam zelar por boa parte desses problemas e evitá-los, como a gente está longe ainda de ter essa estrutura estabelecida. Agora, você deu um número importante do que foi arrecadado nessa campanha contra a fome.
O que mostra também que a população está cansada, está descrente. Qualquer pesquisa que você faça, a classe política está desmoralizada. Acho até, para ser sincero com você, acho que até que em alguns casos essa desvalorização da classe política, ela talvez seja indevida em certa medida. A gente tem pessoas de bem, felizmente tem ainda. Não sei se são a maioria, talvez não seja, mas o fato é que a classe política está desvalorizada, as instituições estão passando por uma fase de descrédito enorme, né? O povo acredita pouco, tem poucos motivos para acreditar no que está aí, mas em compensação, né, quando surge uma parceria como essa, você vê que as pessoas confiam, né, Preto Zezé? Com certeza, eu acho que parte também, aí fica um recado para a classe política pelo seu descrédito. Houve até uma pesquisa agora, somente 9% de avaliação positiva do Congresso Nacional, que é o que a política está dizendo para a população, que recados políticos estão mandando. Inclusive pegar ações como essa da CUF e da Band, para entender que é preciso produzir uma agenda pública, ou seja, uma agenda que é da sociedade, que não está a reboque das eleições, dos partidos, dos políticos, mas que paute, ao contrário, paute os políticos, paute os gestores, para apontar caminho de solução imediata. Se essa avaliação negativa, ela se dá pelo distanciamento do que os políticos estão fazendo em Brasília em relacionado aos problemas mais urgentes da população. Espero que ações como essas também mobilizem o senso crítico, engajem as pessoas. Também não adianta a gente ficar numa lógica xingacionista e não agir. É preciso a gente se engajar. A política, ela nada mais é do que a defesa dos interesses, e a gente não pode acreditar que a nossa participação política ela fique restrita somente de 2 em 2 anos a votar. É preciso fazer política todos os dias, todas as horas, porque a política é a defesa dos interesses, nós temos que defender os nossos, até porque os políticos, os partidos e os gestores vão passar. E as nossas agendas da sociedade, elas permanecem todos os dias. Aliás, você cita um detalhe que não é detalhe, é essencial, é importante, talvez o mais importante de tudo, Preto Zezé, que é isso, o trabalho da CUFA e de outras entidades parceiras, enfim, ele vai além desses momentos mais críticos, né? Porque nessas horas aparece a CUFA, aparecem as parcerias, a Band, enfim, mas o trabalho da CUFA, ele vai para além do que acontece esporadicamente com tragédias e com situações críticas, né? Há um trabalho contínuo, diário, já com uma história bem longa, para preparar a população para momentos decisivos, como, por exemplo, as eleições, né? É um trabalho de formiguinha, mas que é constante, né, Preto Zezé? Com certeza. A CUFA, no caso, ela especificamente, ela não participa de processos eleitorais por motivos institucionalmente óbvios, porque como nós somos uma entidade nacional, eu dialogo com todos os gestores que pertencem a várias siglas partidárias, até porque nós não os vemos como políticos do partido. Então, eu dialogo desde o Camilo Santana no Ceará, que é do PT, até o João Dória no São Paulo, que é do PSDB, porque eles foram eleitos pela população para fazer gestão de receitas que são de recursos que são públicos, da sociedade. Estão lá, e eles que são responsáveis por soluções para os respectivos estados. Então, temos que produzir um diálogo, produzir incidência, pautar uma agenda das favelas junto a esses gestores e produzir resultado do ponto de vista da política por política de Estado. Chegou a hora também da gente produzir políticas que não pertencem ao político X ou Y, até porque os recursos são públicos, pertencem à sociedade. Temos que lutar para produzir políticas de Estado. E que políticas, inclusive, que se mostram fundamentais. Está aí a questão do SUS, agora na defesa da saúde, o enfrentamento à pandemia, mesmo com as fragilidades, com as dificuldades. Se não fosse o SUS, teria sido pior, como a gente tem visto no mundo, países que não têm sistema de saúde público. Então, são coisas que são importantíssimas para a sociedade se engajar, fiscalizar e também produzir soluções. Soluções que nós estamos dando agora, transferindo renda, chip de telefone, gás, agora alimento, tecnologia para chegar do extremo sul do Rio Grande do Sul, às tribos indígenas no Acre, agora estamos indo para o sul da Bahia. Essas tecnologias podem ser facilmente incorporadas pelo poder público, que precisa se renovar, se adaptar e se conectar com o que está sendo feito na sociedade. Até porque eu defendo que as organizações não substituem o Estado. Na CUFA, a gente não quer substituir o Estado. O Estado tem que cumprir suas políticas públicas, mas precisa a sociedade se engajar, inclusive para empurrar o Estado e as políticas públicas para um rumo mais correto, eficiente e com mais impacto. Até porque a gente paga imposto, né, Preto Zezé? Eles têm obrigação de retornar pra gente, né? A gente tem que pegar no pé dessa gente toda, mas eles têm que fazer o trabalho deles. Agora, é lógico que você falou, o Brasil é um país continente enorme, há diferenças, há coisas que nos unem, né? Lógico que há, até problemas que nos unem, mas a gente tem situações particulares em cada região. Você diria, não sei se dá para responder isso, a gente tem sentido do governo federal, infelizmente,
saúde, o descaso em áreas essenciais, em áreas vitais. Não é à toa que a saúde pública está nessa situação terrível. A gente continua ainda enfrentando discussões e mais discussões inócuas sobre vacinação, discutindo coisas óbvias, né? Quando o mundo já percebeu que a solução é vacinar mesmo. É vacinar, protocolo sanitário, vacinar e vacinar, vacinar. A gente não avança na área da saúde, na área da economia. Uma tragédia, os números econômicos são terríveis, inflação crescendo, o desemprego. Eu tenho uma notícia aqui que o desemprego caiu um pouquinho, agora é 12%, qualquer coisa. Enfim, não dá nem pra gente comemorar, essa queda do desemprego aqui, ó, só pra gente dar números exatos, Preto Zezé. O desemprego cai para 12,1% em outubro. Atinge agora 12.900.000 brasileiros, segundo o IBGE. Mas a gente sabe, né? Números oficiais sempre padecem de uma aferição mais precisa. A gente sabe que é muito difícil fazer uma conta com a contagem dessa proporção. E fora os desempregados, você tem os subempregados, as pessoas que estão em atividades, às vezes, até muito próximas do que era a servidão, a escravidão. Existe isso no Brasil ainda. Infelizmente, isso é uma realidade dura, mas é verdade. Mas eu queria te perguntar, Pedro Zezé, se com todas essas diferenças que existem no Brasil, vocês sentem que os governos estaduais, municipais, enfim, têm dado mais... tem ficado mais atento, se os ouvidos estão mais aguçados das autoridades locais para entidades como a CUFA e outras entidades que estão na linha de frente, sentindo a vida como ela é de verdade. Sim, eu acho que deu uma sacudida em todo mundo, né? Eu acho que a pandemia deu uma sacudida em todo mundo, e eu acho que apesar, inclusive, dos desencontros, que até descaracteriza que o Brasil é uma federação, né? Então você tem que ter um comando nacional de ações desse tipo, e mesmo você tendo um desencontro das autoridades, eu acho que os próprios governadores, os prefeitos, eles têm feito um esforço tremendo, um esforço enorme, com todas as dificuldades, né, que uma situação dessa impõe, e a gente está tendo bom diálogo com todos os gestores. Eu fico muito feliz de poder, inclusive, ligar diretamente, de mandar um zap, ligar e dizer, ó, está acontecendo isso, vamos fazer isso, né? Ontem mesmo eu falei com o prefeito de Salvador, falei com o ex-prefeito também, ACM Neto, estamos mandando contato com o Rui Costa, para dizer que essa tecnologia, essa experiência, essa rede de mobilização de pessoas voluntárias que estão no Brasil todo, estão focados em fortalecer e trabalhar para que as dores e as dificuldades dos nossos irmãos e irmãs baianos diminuam a cada dia. Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, a Central Única das Favelas. Foi um prazer ter você aqui conosco. Nosso parceiro já, né? De casa. Não precisamos nem tanta formalidade para anunciar o Preto Zezé. Mas só para a gente terminar, por enquanto, queria que você repetisse, então. Então, quem está a fim de colaborar e tem segurança de que aqui a coisa funciona para valer, pelo histórico, inclusive, dessa parceria Band e CUFA, acompanhar a programação da Band. Vai aparecer sempre, como está aparecendo agora aí, o QR Code para você fazer a sua doação. Tem o Pix também, e quem tiver alguma dúvida pode acessar o site, enfim, o portal da Band. Por aí é que as coisas vão acontecer, né, Preto Zezé? Sim, então você entra no QR Code que vai estar na tela de toda a programação, os programas da Band, já pode doar por aí, ou você entra nas redes sociais da CUFA da Band, que está lá, o Pix através do e-mail, abraceabahia@cufa.org.br, ou você entra nas nossas redes e pede mais informações se não estiver conseguindo doar. De antemão, já agradeço, eu sei que a gente não vai poder ajudar todo mundo, mas todo mundo vai poder ajudar alguém. É isso, e olha, pode parecer lugar comum, frase feita, tudo bem, não tem nenhum problema, mas olha, a gente que doa, quando doa, faz um bem danado, né? É o que o Preto Zezé falou, quer dizer, por mais que seja feita essa campanha, e ela tende a ser grandiosa mesmo, pelo histórico que essa parceria tem, e pela generosidade das pessoas, né? As pessoas percebem quando a coisa é séria, pode acreditar, percebem quando é sério e percebem quando a causa é nobre. A gente sabe que tudo que for feito ainda será pouco para atender essa legião de brasileiros da Bahia que está desamparada ainda, mas tenha certeza, quem doa, acho que ganha mais até, recebe mais até do que quem está lá na ponta final
dependendo dessa ajuda. Então vai valer a pena. Vai valer a pena para ajudar as pessoas, lógico, prioridade total para ajudar as pessoas, mas para a gente vai dar aquele calorzinho no coração. Preto Zezé, foi um prazer falar com você, parabéns pelo trabalho e tamo junto aí. Tamo junto, abraço a Bahia, vamos junto.